Hoje, mais um estudo sobre o estresse. Hoje vamos falar, né, desse momento que é estressante, né? Nós vivemos dias estressantes e há um conceito, professor, que diz assim que o estresse ele é uma tentativa de adaptação a uma situação de mudança. Tá? Então, hoje, né, diferente da ansiedade que se fala de uma coisa que ainda vai acontecer, o estresse é algo que já aconteceu, então nós precisamos dessa adaptação ou, como nós temos colocado, né, saber lidar com as circunstâncias, né? Esse é um conceito, né, mas eu sei que tem mais conceitos, né, professor, sobre essa questão do estresse, né? Na verdade, o conceito de estresse ele foi desenvolvido por um médico de origem húngara que viveu no Canadá no século passado. Então, nos anos 50, ele se chamava Hans Selye. Ele propôs, então, que o estresse seria o quê? Seria uma resposta do nosso organismo a uma situação ambiental. Uhum. E aí nós temos que tomar um certo cuidado, que o estresse não é ameaça, mas o estresse é a resposta à ameaça. Isso. Uhum. Então ela tem um componente psíquico muito forte e também um componente orgânico. O estresse, na verdade, hoje, ele é caracterizado por 3 reações. Você falou resposta. Essa resposta ela tem 3 características. Uhum. Pode ser, numa situação que exige uma resposta imediata, você pode ter a luta, a fuga ou o congelamento. Certo. O congelamento, hoje nós sabemos que ele é útil numa situação assim, vamos supor, o animal vê um predador, ele se esconde e fica quietinho. Então, esse é o congelamento. Ou ele pode fugir ou pode lutar. E eu tenho até uma situação, pastor, que eu vivenciei na minha infância, acho que pode definir bem o que é luta, fuga e congelamento. A situação foi o seguinte, nós estávamos, eu e meus primos, na casa de uma tia minha, era uma molecada grande, porque na época as famílias que eu era criança, as famílias eram maiores, E aí a minha tia fez um bolo, e ela chamou a gente lá, para ela ia abrir o forno, mostrar o bolo, E aí a molecada toda ansiosa, ansiedade, Isso. Aquele cheirinho gostoso de bolo. E na hora que ela foi abrir o forno, deu uma explosão. Aí aquele fumaceiro, aquele fogaréu, Mas a minha tia aí, quer dizer, como é que ela reagiu a esse estresse da explosão, do fogo e da fumaça? Ela enfrentou, ela foi lá e apagou o incêndio. Os meus primos todos correram, saindo gritando e correndo. Uhum. No meu caso, as minhas pernas tremeram, eu tentei gritar e não consegui, e fiquei lá do ladinho dela. Então aí é o exemplo de congelamento. A minha tia, luta, os meus primos, fuga, e eu, congelamento. Mas o bacana é que muitos tempos depois, a minha tia falou, naquele dia, Roberto, você foi o único. Você foi o único que ficou ao meu lado, eu admirei a sua coragem, que diferença de você e dos seus primos, E eu, pastor, não falei nada, porque sabe que a gente não pode desmentir as pessoas mais idosas, é uma questão de respeito, tem que... E além do mais, foi a única situação que eu me lembro de estresse em que eu me passei por herói. Então, minha tia já está lá no céu, quando eu chegar lá, eu conto para ela a verdade para ela. Mas então é isso, é luta, fuga ou congelamento. Isso quando o estresse exige uma resposta imediata. Isso. Então, e é até interessante essa sua história aí, professor, do bolo aí, É interessante, gordinho sempre tem história que envolve comida, Mas assim, havia primeiro uma ansiedade para ver o bolo. Isso. Então a ansiedade é uma coisa que cria uma expectativa em relação a uma coisa que está além ou está no futuro, Mas aí quando deu o quiprocó aí do pegar fogo das coisas aí, aí era o estresse, quer dizer, lidando com aquela situação, Mas o senhor comeu o bolo? Não? Não me lembro, eu acho que não teve bolo, acho que queimou o bolo, pastor. Acho que queimou o bolo. Não me lembro do bolo, não. Mas eu me lembro, assim, da que situação, eu gostei muito, assim, da forma como a minha tia interpretou o fato, Ela estava tão ocupada em apagar o incêndio que ela não viu a minha situação ali, Eu do lado ali, E muitas vezes é assim, Acontece algo, como o senhor colocou, ou nós muitas vezes queremos lutar, ou fugimos, ou paralisamos, Então... Mas a gente tem que ver assim, que nós precisamos da a graça de Deus para podermos lidar de maneira adequada com cada situação estressante, Isso. É importante lembrar que, independente se você foge, ou se você luta, ou se você congela, existe no estresse, uma situação de luta imediata, uma grande liberação de adrenalina. Por quê? Se você vai lutar ou fugir, você vai precisar usar a sua musculatura esquelética. Então, a adrenalina aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração do coração. Os brônquios, a adrenalina dilata os brônquios para facilitar a chegada do oxigênio ao sangue. As artérias que irrigam os nossos músculos se dilatam,
A pele mucosa, a contração, a adrenalina aqui, ela contrai, o que é importante, porque numa luta ou fuga pode haver escoriações, ferimentos, então você vai sangrar menos com vasoconstrição nesta região. Né? Você tem a sudorese, que é um mecanismo de termorregulação. Na sudorese você perde calor, né, para se contrapor ao aumento da temperatura numa luta ou fuga. Né? Você vai ter a dilatação da pupila, que à noite é importante, facilita muito você enxergar no escuro. Então é todo um conjunto de resposta, né, que acontece se você fugir, se você lutar ou se ficar congelado. Né? E aí é que acontece uma coisa muito perigosa, porque no dia a dia nós temos situações de explosão do forno da titia, né? E que são situações subjetivas, não é real como essa que eu descrevi aqui. Né? Imagine que você, hoje é dia 5 de maio, você vê o seu saldo bancário e você vai receber pagamento só no dia 1º de junho e a conta já está no vermelho. Então você bate o olho, isso o seu organismo interpreta como uma ameaça também. Aí pega fogo. Aí pega fogo, exatamente. Ou, de repente, o aluno vê uma nota baixa, né? E ele já percebe que vai reprovar de ano. É a última prova. É a última prova. Né? Então, há muitas situações onde essa ameaça, o sistema ele é acionado sem haver luta ou fuga. Né? E muitas vezes até a sociedade nos exige um comportamento até de mostrar uma coisa diferente, né? Tipo assim, o aluno está vendo a nota, né, baixa, e o professor passa, ele fala, que legal, hein, professor, ó, minha nota, ó, né? Ele não pode, ele tem vontade de pegar lá a carteira e quebrar na cabeça do professor, mas ele não pode extravasar. Né? Então, hoje nós temos as chamadas doenças psicossomáticas. É a hipertensão, é a gastrite, né? A imunidade baixa, que está ligada ao quê? A essa situação de ameaça que se repete sem a luta e a fuga. Então, essa carga, né? Ela vai se acumulando. E é uma coisa assim, né, professor? Quando a gente está passando por esse momento do estresse, né, e acho que é esse que é o autor que o senhor citou, que ele fez aquela escala do estresse. Eu acho que sim, o Rancelli. Então, por exemplo, ele pontuou certas circunstâncias, né, que acontecem. Então, por exemplo, a morte do cônjuge. Então, ele coloca que é um extremo estresse, né? Quer dizer, seria a nota mais... Eu não estou seguro se foi o Rancelli que fez a escala. A nota mais alta, né? Em relação à questão do estresse, a morte, né, do cônjuge. Por exemplo, mudança, uma notícia ruim, enfim, são situações reais que acontecem no dia e acabam, então, trazendo para nós esse estresse, essa sobrecarga. E até assim, professor, antes desse autor, né, a palavra estresse ela já existia. Né? Então, ele incorpora, digamos, dentro da psique, essa ideia do estresse, que é uma sobrecarga. Então, por exemplo, essa palavra também é utilizada na engenharia, que é assim, por exemplo, uma ponte, ela tem o estresse dela. Então, vamos dizer assim, ela tem uma capacidade de suportar 50 mil quilos. Tá? Então, esse é o estresse dela. Né? Então, pode passar 51 mil quilos? Pode passar 100 mil quilos? Pode. Só que ela vai ruindo, né? E pode chegar o momento dela trincar, partir, cair, enfim, né? Desmoronar. Aí acaba o estresse dela e começa o seu. Então, esse é o problema, né? Que não basta só uma resiliência, né? Eu vou ser forte aqui. Né? Nós precisamos saber lidar com as circunstâncias, porque vem sobrecargas. Né? Então, aí eu tenho que admitir que eu não consigo levar esta carga sozinho. Por isso que Paulo fala, né? Levai as cargas uns dos outros. Suportai uns aos outros. Como igreja, né? Dar suporte. Nós fomos chamados, lá em Gálatas, né? Fala para levar as cargas uns dos outros, porque há a sobrecarga. Isso. Então, muitas vezes, o seu problema, né, quando você compartilha comigo, ele não é tão grande porque eu não estou vivenciando ele. Isso, é verdade. Mas então eu posso ajudar você. E o meu problema, que para mim parece imenso, para você não é, né? Mas aí você pode me ajudar. Então, no estresse, aí nós precisamos uns dos outros, né, nessa caminhada. Né? É importante lembrar aqui, eu usei o exemplo aqui do fogão da minha tia. Então, o fogão da minha tia é um exemplo daquele que exige uma resposta imediata. É um estresse, aquele assim que também tem que resolver, porque você também não vai ter energia para enfrentar aquilo o dia todo. Né?
Mas você também tem aquele estresse crônico também, que nós vamos abordar aqui, né, que é quando você tem uma sobrecarga que é a do dia a dia, por exemplo, o trabalho, né, conflitos familiares, às vezes as coisas, dificuldades financeiras, às vezes vem tudo junto num pacote só. Mas então é aquele assim que é o do dia a dia. Então tem aquele que é o imediato e tem aquele de médio e longo prazo. Sim, né? sim. Então, por isso que a gente precisa, né, ir tratando e conversando para que não chegue a desmoronar. Isso. Né? Porque do estresse, né, pode passar por uma ansiedade, a ansiedade para uma depressão. Isso. Veja as escalas. As escalas, exatamente. Né? Então, pastor, eu acho que o senhor falou até aí, como modelo, exemplo de estresse, a perda do cônjuge, né? Mas mas a perda do cônjuge ela também é luto. Então, o título do nosso estudo aqui é Aprendendo a Lidar com os Nossos Sentimentos e Emoções. Então, luto, ansiedade, estresse, eles estão muito imbricados, na verdade. Às vezes é difícil você... É uma conexão. Separar, há uma conexão muito forte entre eles. Né? Vamos dizer assim, é uma teia, né, de sentimentos. Então, muitas vezes é um emaranhado de coisas, e nós precisamos aprender a lidar com cada uma dessas situações, ou caímos aqui, ou caímos ali, enfim, né, porque os sentimentos, o ser humano é complexo, né, Exatamente. Pastor, nos 2 domingos anteriores, nós abordamos a ansiedade, né? Ansiedade. E como os sintomas de ansiedade na parte psíquica e do estresse são muito parecidos, a boca seca, visão turva, taquicardia, né? Eu decidi hoje aqui trazer para nós um texto bíblico que faz uma transição entre a ansiedade e o estresse. A gente vai começar com a ansiedade para depois passar para o estresse. Então a gente começa o nosso tema estresse. Aliás, em português é estresse. A gente fala estresse, né? Em inglês é estresse. E a gente incorporou esse estresse também, mas em português é estresse. Né? Mas aqui vamos usar os dois, independente. Né? Então, nós temos aqui na Bíblia então uma situação onde você evolui da ansiedade para... Porque eu acho assim, há uma diferença entre ansiedade e estresse, assim que para mim é o ponto forte. A ansiedade é algo ligado ao futuro. Enquanto que o estresse é o momento. O momento. Então, eu acho que... E aqui, então, quando se fala em algo ligado ao futuro, nada melhor do que Jesus no jardim do Getsemane. Essa é uma passagem que todos conhecem. Ela está tanto no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e também em João. Né? O que eu fiz, pastor, aqui nesse texto que nós vamos ver agora, eu fiz uma mistura dos textos de Mateus, Marcos e Lucas. Então, vocês estão vendo aí na tela, Mateus aparece com a letra roxa, Marcos em verde e Lucas em azul. Eu não incluí João aqui, porque João só tem um versículo, né, que é João 18:1, que vai falar a mesma coisa que todos os evangelistas falam também. É interessante que João ele não entra em detalhes no Getsemane, ele vai começar a falar no momento em que Jesus é preso lá. E ele detalha bastante João. Né? Então, esses 3 evangelistas que vão relatar o Getsemane. Certo. Não, só aqui, né, a palavra Getsemane, ela tem uma ideia assim, de prensa. Oliveira. Um momento ali de pressão. Pressão, né? Então, Jesus está num momento de extrema pressão. Né? E aí também lembrando que esse local também, né, tinha muitas oliveiras, e a oliveira ela produz o azeite sob uma grande prensa. Então, essa é a ideia, né? Isso. Então, Jesus está... Porque muitas vezes pensa que está no jardim, né? Mas no jardim tem pressão também. Tem pressão. Exatamente. Então, é importante aqui para nós nos localizarmos. Então nós tivemos lá, todos conhecem o episódio da Santa Ceia, né? Então Jesus está na ceia. Logo após aquela ceia, então, ele se dirige ao Getsemane e está se aproximando da hora em que ele vai ser preso. Né? E para entender aqui a ansiedade de Jesus, nós vamos perceber aqui, então, que Jesus sabe tudo o que vai acontecer. Certo. Então, quer dizer, a gente quando pensa no futuro, saber o futuro, as pessoas pensam assim, então eu vou comprar o bilhete da loto premiado, vou fazer o número da loto que vai dar o resultado, vou comprar o bilhete da loteria premiado. Mas no caso de Jesus, sabendo o que viria depois, né, a prisão, os açoites, a crucificação, aí realmente cria no indivíduo. Mas, então Jesus ele tem uma situação de ansiedade muito particular que nós não costumamos ter. Nós somos que nem os discípulos aqui. Jesus está naquela ansiedade toda que nós lemos aqui e os discípulos estão... cheirando flor no jardim. Exatamente. Né? Ali... Então eu vou ler aqui para nós, começando aqui então com uma porção de Mateus, diz assim: E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu.
E disse-lhe Jesus: em verdade eu te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Ou seja, Jesus ele sabe tudo Sim, sim. o que vai acontecer. Ele sabe quando o galo vai cantar e sabe quando Pedro vai negar também. Né? Então a gente vê aqui que quando Jesus está ansioso, Pedro está confiante. Né? Ele não sabe o vexame que ele vai dar daqui a pouquinho. Né? Continuando o texto. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e João e começou a ter pavor e angustiar-se. Aqui, pastor, algo muito importante. Já uma lição para nós, se estamos angustiados, se estamos ansiosos ou estressados, né, procuramos aquelas pessoas próximas. Então, sim, Pedro, Tiago e João, né, eram os 3 mais próximos de Jesus. Certo. Então, todos vêm com Jesus, né, mas ele chama esses para mais perto. E ele compartilha aqui, então, ele diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Então, Jesus, quando a coisa aperta, ele sempre procura conversar com o Pai. Você vê assim, ele tem os discípulos que estão próximos dele e ele também tem a questão da oração. Então, nós precisamos juntar essas coisas, comunhão com os irmãos, oração, intimidade com o Pai. É dessa forma que nós vamos lidando ou com o estresse, ou com a ansiedade, enfim, né? Sozinho é difícil, professor. Sozinho é complicado. Então, por isso nós precisamos uns dos outros, né? O que eu vejo aqui também é uma situação que eu chamaria de conflito. O que é o conflito? Você tem 2 sentimentos antagônicos, né? Ou seja, Jesus, ele quer cumprir a missão que o Pai lhe deu. Né? Jesus, ele quer que nós todos sejamos salvos. Quer dizer, todo mundo está nas costas dele nesse momento. Sim. Né? Porque Jesus, se ele desistir, o plano da salvação vai acabar não acontecendo. Né? Mas, por outro lado, ele também é carne. Né? Então, ele sabe que será açoitado, será esmurrado, né? Que vai colocar uma coroa de espinhos, né? Que vai ser crucificado. Né? Aliás, a crucificação, é importante lembrar, né, que é uma morte por asfixia. Né? Jesus é pregado na cruz, né? E é uma morte lenta. Né? Então, quer dizer, saber que vai passar por tudo isso é algo muito difícil. Então, ele vive também um conflito muito grande. É por isso que ele diz assim, né? Continua no texto, e disse: Abba, Pai. Abba, Pai é paizinho, né? Uma forma carinhosa, né? Mostra intimidade. E disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Sim. Olha que difícil, né? A vontade dele na carne, né? Quer dizer, Jesus é homem, né? É um ser humano. Nós temos que respeitar isso também. E se a gente olhar assim também dentro dessa perspectiva humana, né, professor? De uma maneira injusta, né? Que ele seria crucificado, né? Porque ele foi como ovelha muda para o matadouro, diz a palavra. Não houve dolo, não havia pecado nele, não havia nenhuma transgressão, né? Mas ele vai para morrer pela nossa transgressão. Então, Jesus está passando por esse momento de ansiedade, de estresse, por causa de nós mesmos. Né? Não que ele... Né? Mas é isso que acontece. Muitas vezes também tem coisas que vão acontecer na nossa vida que, de uma certa forma, parecem injustas. Nós não merecíamos aquilo, mas nós temos que estar dentro do contexto da vontade de Deus. E mesmo não merecendo, Deus vai nos ajudar a enfrentar esses momentos que são estressantes. Né? Pastor, eu estava me lembrando agora, certa vez eu estava no avião e começou aquela turbulência. É um negócio pavoroso a turbulência. Né? Então, os caras ficam desesperados. Lá um abre a bolsa e tira um santinho, outro tira um rosário, outro já pega um uísque lá. Cada um se defende de um jeito. Né? Lógico. E eu ali com aquele jeito de firmão, né? Uma senhora do meu lado ali, né? Aí congelado, né? Aí você tirou o sermão de Wesley e começou a ler, né? Aí, ela falou uma coisa que eu achei interessante. Ela falou assim, pois é, né? Falou para mim, nessa hora, meu esposo está em casa, com as crianças, jantando, né? Ela descreveu o lar dela para mim, né? Certo. E aí, é claro, eu entendo o sentimento dela. Se ela pudesse sair daquele avião, estar lá, né, com o marido e os filhos, era o desejo. Quer dizer, isso é natural. Quer dizer, se você está numa situação de estresse,
O seu desejo é se safar, isso é natural. Sim, né? Mas sim. ela sabe que vai ter que ficar ali até o final da turbulência, e eu também sabia. Né? Uhum. Então, eu acho que em Jesus existe aqui uma coisa que é muito difícil. Quer dizer, é você. Eu acredito que uma pessoa pode passar por todo o sofrimento de Jesus, desde que é amarrado. Sim. Né? Uhum. Não podendo escapar. Agora, Jesus ele vai passar por tudo, podendo a qualquer momento se safar. Sim, ele poderia até, diz a palavra, né, orar e vir legiões de anjos para que pudesse servi-lo ali, mas ele não usou essa prerrogativa, né, vamos dizer assim. Aqui no texto de Lucas, né, que eu estou juntando os textos, ele diz assim: e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, ou seja, Deus não desampara os ansiosos e estressados. Né? Continua assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Sim, sim. Isso aqui pode parecer um texto um pouco estranho, mas eu fui atrás, pastor. Esse é um fenômeno que está lá nos manuais de medicina, chamado de hematidrose. Né? Até anotei aqui, hematidrose. Condição extremamente rara que ocorre quando as veias capilares debaixo das glândulas sudoríparas se rompem e fazem com que o sangue se misture com o suor. Sim. Encontrei até um trabalho científico de 2 dermatologistas italianos, o nome deles é Robert Magli e a Marzia Caproni. Né? E o título em inglês é A Case of Blood-Sweetened Hematoidrose Syndrome, que traduzindo para o português seria assim, um caso de sudorese com sangue. Né? Que ele chama de síndrome da hematidrose, que foi publicado no Canadian Medical Association Journal em 2017. Então, há relatos científicos, né, que comprovam que isso realmente né, aconteceu e é possível acontecer. E foi fotografado, inclusive, esse artigo científico aparece até existe uma tarja preta para não identificar a pessoa. Né? Sim. Então, assim, dá um aspecto realmente assim, parece que a pessoa levou uma pancada, né, mas você vê o sangue, né? Nesse caso, quando a pessoa leva uma pancada, o sangue fica preso no local. Né? Mas aqui não, aqui o sangue ele desce, né? Isso. E o fenômeno é tanto na face comum como também na palma das mãos também. São os 2 locais onde acontece a hematidrose. Então Jesus, quer dizer, a ansiedade foi muito grande. Então eu vejo que aqui ainda não é estresse, porque ainda não aconteceu. Né? O ambiente, na verdade, ele propicia. Eu já estive lá, pastor. É um local bem aprazível, bem agradável. Sim. Os discípulos estavam numa boa ali, digamos. Né? Tava até tirando. Quando Jesus estava lá, desesperado, né, naquela oração fervorosa, estava ali tirando um cochilo. Quem sabe, né? Lá na ceia tivessem comido muito, né? Então agora dá aquele soninho gostoso. Né? E aí continua o texto. Né? Então Jesus volta aos discípulos, né? encontra-os adormecidos na primeira vez. Eu já vou para a segunda vez. Diz assim: ainda a segunda vez orou dizendo: Pai meu, se deste cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Eu entendo aqui, pastor, que até esse momento era pura ansiedade, porque ainda não tinha começado. A partir do momento em que Judas chega, começa o estresse psicológico e o estresse físico. Eu entendo, pastor, que aqui o estresse físico, né, e psicológico começam juntos, mas numa primeira etapa mais estresse psicológico, ainda não começou a ser açoitado, a ser espancado. Né? Numa primeira etapa, né, o beijo de Judas já é um estresse psicológico, quer dizer, você ser traído por alguém muito próximo. Né? Embora Jesus já soubesse que isso iria acontecer. Né? Mas aí depois vem a debandada dos discípulos. Jesus já sabia disso, mas eu tenho assim, quando ele vivenciou aquilo que gerava ansiedade, ver, corre para cá, corre para lá, exatamente. E depois vem o fiasco de Pedro, que é a traição de Pedro também, que ele já havia cantado a bola, digamos assim. Né? Mas eu digo assim, você estar ansioso por uma coisa já é ruim, mas você vivenciar aquilo, então é um estresse psicológico, ele sendo preso também, sendo um interrogatório também. Eu entendo que o extremo do estresse psicológico é quando ele já está na cruz, né? E quando ele grita lá, né, pouco antes da sua morte, Eli, Eli, lama sabachthani, né, que quer dizer, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Que é aquele momento que eu vejo assim, o pai vê o pecado no filho, né, e o pai vira a face, digamos assim. Então, aquela quebra da comunhão. Eu vejo que é o maior sofrimento de todos que Jesus enfrentou, né? Que é ele ter a sensação que perdeu a comunhão com o Pai. Então, perceba isso, né? Ele tem
um sentimento de abandono. Como um ser humano, como todos nós, muitas vezes nós temos um sentimento de abandono, não a realidade do abandono, né? E junto com esse estresse psicológico vem aí, então, que o estresse da dor física. Eu vejo assim, o estresse, ele é mais abrangente que a ansiedade. Por quê? Porque ele envolve todos os sentimentos da ansiedade, né? A boca seca, a visão turva, taquicardia, sudorese, né? Mas ele envolve também aquela parte que não tem na ansiedade, que é o sentimento da dor física, né? Então Jesus, ele vai ser açoitado, ele vai ser espancado, vai ser colocado uma coroa de espinhos, né, na cabeça dele, né? Ele vai ter que carregar uma cruz pesadíssima, né? Então tudo isso é o quê? É o estresse aí do sofrimento físico. Então combina o psicológico com o físico, né? E aí ele vai chegar, quer dizer, chegando ao limite, digamos, das forças humanas, da capacidade de lidar com aquilo. Quer dizer, é uma coisa que até extrapola, é uma sobrecarga. Isso, exatamente. É uma sobrecarga, né? E o final, a morte de Jesus, é uma combinação de dor com asfixia. Por quê? Dor por quê? Porque foi pregado, né? Foi colocado o prego. Então o que acontece? Naquela posição que o indivíduo é colocado na cruz, todo o peso dele converge nos músculos que fazem a nossa respiração. Então ele começa a perder o fôlego. Então, para ele poder respirar, ele tem que firmar. Na hora que firma, tem uma dor terrível. Então você tem o cansaço, né? A dor física e a falta de ar. E vai faltando ar, e vai perdendo a força. Quer dizer, então, a morte na crucificação é uma asfixia. É muito cruel, né? Combinada com dor e com esgotamento físico. Certo. Né? Aliás, é importante lembrar, Jesus foi açoitado. Os chicotes na época de Jesus, eles tinham um chumbinho na ponta. Então, quando o indivíduo levava uma chicotada, aquele chicote ele penetrava na carne e cortava fundo. Isso, ia rasgando, né? Ia rasgando a carne. Pele, não era só a pele, era a carne que ele penetrava. Vai penetrando. Ele vai penetrando. Então, quer dizer, Jesus passa por um intenso estresse físico e um estresse psicológico combinados, né? Ainda com um terceiro fator, com outros fatores combinantes. Quer dizer, ele sabe por tudo que vai passar, etapa por etapa, né? E ele pode se safar a qualquer momento. Então, assim, é difícil a gente imaginar. Que você tem uma saída, mas você não vai usar aquela saída, né? Isso, exatamente, né? É por isso que aqui, pastor, quando Jesus diz assim, né? Essa é uma passagem muito conhecida, onde Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Isso, né? Eu entendo assim, pastor, né? A gente vai falar, não, Jesus é o Todo-Poderoso, vamos lá, porque ele resolve, né? Mas eu acho que aqui há um componente que a gente não pode esquecer. Jesus, ele tem autoridade moral. Quer dizer, ele vai falar sobre o seu sofrimento, sobre o meu sofrimento, mas ele passou por tudo. Sim, né? Tudo que você possa imaginar de tentação, de ansiedade, de sofrimento, ele passou. Então, existe em Jesus algo que vai o diferenciar de qualquer outra figura religiosa, digamos assim, mesmo dentro do próprio cristianismo ou do judaísmo. Né? Ele vai se diferenciar aqui de Moisés, de Abraão, de Davi, de Jonas, de Jeremias e qualquer personagem dentro ou fora da Bíblia, no sentido que ele passou por tudo, podendo se safar, sabendo de tudo o que ia acontecer, e foi até o final. Até a palavra fala, foi até a morte e morte de cruz, significando essa crueldade, né, que vamos dizer assim. E aí então a gente vê, né, professor, na pessoa de Jesus, que ele vai até o fim, E é interessante, né, que o anjo que veio ali, veio para o sustentar, não veio para tirar ele daquela situação. E muitas vezes é assim, né, quando nós oramos, estamos passando por momentos de estresse, o Senhor, né, envia os seus anjos, né, muitas vezes não para nos livrar da situação em si, mas para nos ajudar a passar pela situação, né? Eu vejo, pastor, que nós podemos talvez ter aqui dois tipos de pessoas hoje nos assistindo. Tem aquele que já está vacinado, já tomou a segunda dose, fala, eu estou aqui em casa numa boa. Esse assunto de estresse aí está até meio fora do meu contexto. Então, se você está assim, meu irmão, você está que nem os discípulos de Jesus aqui no Getsemane, né? Está assim bem alimentado, bem cuidado. Né? Mas o que acontece? O estresse faz parte da vida. No mundo tereis aflições. Então, eu vejo que é importante para aqueles que estão num momento bom agora, quer dizer, prepara-te, né? E o que é essa preparação? Estar em comunhão com Deus. Né? Então, Jesus enfrentou toda aquela avalanche, ninguém vai passar por estresse igual Jesus, eu imagino. Né? Mas as dificuldades virão. Então, eu acho que se a gente está hoje num bom momento, aprendamos com Jesus. Por exemplo, Jesus, quando ele faz a multiplicação dos pães, o povo quer transformá-lo em rei. O que ele faz?
ele corre para o Pai para orar. Sim. Né? Então, nós somos diferentes de Jesus. Quando as coisas estão indo bem, a gente foge de Deus. Né? Só corre para Jesus quando... Ou pede oração. Ou pede oração. Né, ao invés de vai orar, né? Isso. Vai orar, tudo. Eu chamo esse irmão 6 horas. Irmão, 6 horas por mim? O senhor conhece alguns, né, pastor, aqui na igreja, então, né? Até tem um... Está bem pertinho do senhor agora? Isso aconteceu há muitos anos, né? Mas foi interessante, né? Era na época ainda de jovem. Foi um pouquinho de tempo atrás. Eu lembro assim, tinha um irmão lá, um amigo, né? Também jovem, né? E ele estava passando por uma situação, e aí ele veio para mim e falou assim: Silvio, você ora por mim sobre tal coisa? Eu não sei, né, por quê, mas naquele momento eu falei assim: mas você já orou? Você já orou? Ele falou: não. Eu falei: então vai orar primeiro, depois depois que você orar, eu oro também. Tá certo, é isso, né? Mesmo. Então, no sentido assim, né, ele queria que eu orasse, mas nem ele mesmo estava orando, né? Eu já vi esse filme, pastor, eu já vi esse filme já, viu? Eu falei: não, mas eu não orei, né? Eu falei: vai orar primeiro, depois eu oro, né? Pastor, eu acabei de ler aqui em Mateus 18, 28, Jesus dizendo: vinde a mim, né? Eu acho que nós temos que tomar um certo cuidado aqui, no seguinte sentido, pastor. Eu sou um pouco assim também, eu acho que quem está nos ouvindo talvez seja assim. A gente tende a interpretar esse vinde a mim assim, tipo, você está com problema, você vai lá no médico, vai lá no psicólogo, né? Então, o vinde a mim aqui é um pouco diferente com Jesus, ele implica no envolvimento. Ele implica no aproximar-se e ter um relacionamento, uma amizade com Jesus. Quando Jesus vai lá no Getsemane falar com o Pai, ele chama de Abba Pai, fala paizinho, ou seja, ele tem uma intimidade. E nós temos uma tendência hoje assim, de repente fala assim, vai lá falar com o pastor da minha igreja. Então a pessoa, às vezes, com a melhor das intenções, fala: não, eu estive lá, deixei até oferta para a igreja. Ou seja, a pessoa, na melhor das intenções, fala: não quero ficar devendo favor para ninguém. Então a gente tende a pensar assim: não, eu vou lá, né, e já resolve isso logo. Então, quando Jesus fala vinde a mim, eu acho que nós temos que ter um certo cuidado, no sentido que não é assim, ou como se fosse uma consulta médica, ou até uma consulta com o pastor, né? Mas assim, algo assim, Jesus quer se aproximar de você, ele quer ser o seu amigo, estar ao seu lado nos seus momentos difíceis, né? Às vezes aquela situação não vai se resolver, mas Jesus vai te dar o quê? Vai te dar aquilo que recebeu no Getsemane, que havia um anjo lá, como descreve Lucas, para sustentar. Jesus, para sustentar. Deus não o livrou, mas Deus deu a ele aquilo que ele precisava. A força para enfrentar. E tanto professor, por exemplo, fala assim: vinde a mim, né, os que estáis cansados e oprimidos. Ele fala: eu vou aliviar. Aliviar. Quer dizer, o que é esse aliviar? Não é que vai tirar todas as coisas. Exatamente. Mas vai tirar essa sobrecarga estressante. Isso. Tanto a gente pode fazer um paralelo aqui com a palavra quando o apóstolo Paulo fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Ou seja, há uma ajuda do Espírito Santo, né? Só que é interessante, tem uma palavra ali que Paulo utiliza. É até um palavrão, né, que é sunlambanetai. No grego, né, não me peço para repetir, né? Mas o sunlambanetai, ele tem a ideia assim, de que o Espírito Santo, né, ele vem nos ajudar. Seria assim, professor, um exemplo bem claro, né? De repente eu encontro o senhor lá na feira, né? Aí o senhor me paga um pastel, né, porque a gente é muito amigo e tal. Mas aí você fala assim: ô Silvio, eu estou com essa sacola aqui bem pesada, você me ajuda a levar? Sim. Então, o que nós vamos fazer? Eu pego numa alça da sacola e você na outra. E nós, então, quer dizer, eu não estou levando toda a sacola. Eu estou ajudando você a levar a sacola. E é isso que Deus nos faz, né? Cada um tem a sua sacola emocional, tem a sua sacola existencial, que nós temos que levar, só que não precisamos levar sozinhos. Deus nos ajuda a carregar as nossas sacolas da vida, né? Pastor, esse tema ele é muito longo, né? Nós vamos ter que ainda dedicar mais um domingo para ele, né? Mas aqui ainda nessa questão do relacionamento, veja assim, o problema do relacionamento, nós temos que ter um relacionamento com Jesus, de amizade com ele. Sim. O relacionamento é algo que toma tempo. Essa é uma verdade. Né? É uma qualidade de tempo. Exatamente. Né? Então, de onde a gente vai tirar esse tempo, né, pastor? No meu caso, eu tiraria do Netflix, né? Isso. Tiraria do WhatsApp. Vai maratonar na oração. Isso, né? Exatamente. Então, a gente tem que pegar também e estabelecer prioridades. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas né? Não é que você não possa assistir isso ou não assistir aquilo, tal, mas tenha como prioridade. Então, eu tenho que ter
Assim como nós nos alimentamos, nós tomamos banho e tal, nós precisamos espiritualmente ter um foco. Ó, eu vou ter esse momento de oração, se é de manhã, tarde, noite, você vai decidir, mas você tem que ter o seu momento de oração. A leitura da palavra, se você vai ler 3 capítulos ou 1 capítulo, enfim, não importa, você estabelece a sua capacidade de ler e tal, mas é importante ter na sua agenda diária um espaço para Deus. Espaço para Deus, bem, a oração, pastor, eu vejo assim também. Às vezes a pessoa ela vai orar, ela pega uma lista lá, ela pede até pelo cachorrinho dela lá, né, para o cachorrinho parar de fazer pipi no sofá, né? Então, assim, acho que essa amizade, esse momento de oração, quer dizer, é ler a Bíblia, meditar um pouco, pensar nas coisas, não necessariamente, né, é aquela oração daquela lista que a pessoa faz. Às vezes, né? Porque assim, a oração é conversar com Deus. Fala, Deus, hoje eu estou chateado. Começa assim, hoje eu estou muito chateado, né? Quer dizer, conversar com Deus, é ler a palavra, é meditar na palavra. Então, porque assim, muitas vezes, professor, e até se torna estressante, né, muitas vezes os momentos de oração, porque a oração, a prioridade da oração é você se comunicar com Jesus, falar com Jesus. Isso, exatamente. Aí as demais coisas, porque assim, professor, eu não oro, né, só quando eu estou mal ou tenho alguma coisa para resolver. Eu oro porque eu quero falar com o Abba, o papai querido. Bom, encerrando minha parte, eu diria o seguinte então, pastor, para quem está nos ouvindo. Se você está ansioso ou estressado, há um Jesus que diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, ele tem autoridade para tratar disso com você. Com certeza, né? E eu quero, encerrando esse nosso estudo de hoje, do estresse, professor, é um hino antigo, né? E quando eu falo antigo, é antigo mesmo, dos anos 50, mais ou menos. Da sua infância, por aí, pastor. A gente cantava muito na escola dominical. Mas é interessante que o título, né, até tem versões, né, em português e tal, que assim, é um dia de cada vez. Tá? É um dia de cada vez. E no momento assim do cântico, diz assim, o Senhor, o ontem já se foi. Então, o ontem já se foi, eu não posso fazer nada em relação ao ontem. E aí então ele fala assim, e o amanhã talvez nunca seja meu. Quer dizer, eu não sei o amanhã, isso pertence a Deus. Mas aí me chama a atenção que a pessoa faz esse pedido ao Senhor. Ele fala assim, Senhor, pelo meu próprio bem, né, Senhor, pelo meu próprio bem, me ensine a viver um dia de cada vez. Amém. Então que realmente pelo nosso próprio bem, nós possamos buscar aprender do Senhor a viver um dia de cada vez. Amém. Deus abençoe. Amém.